Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 1 dessa semana de 5 de abril a 9 de abril. Esse vídeo inaugura o bloco 3 dos conteúdos do primeiro trimestre, bloco 3 que trata sobre a ocupação holandesa da América Portuguesa. Pois muito bem, o que significa pensar nessa tal ocupação holandesa? Qual que é a relevância disso para a história colonial do Brasil? Por que a Holanda entra nessa história se até aqui os holandeses não tinham aparecido? Quer dizer, o que está acontecendo? Para a gente entender tudo isso, o tema dessa primeira semana remete a algo que aconteceu lá na Europa, a União Ibérica. A União Ibérica é um acontecimento relacionado às dinastias de Portugal e Espanha. Como o próprio nome indica, você já deve ter percebido, trata-se de uma união entre os países da Península Ibérica, e essa união entre as duas coroas vai afetar a nossa história, vai afetar a história colonial da América de uma maneira decisiva. E é para isso que a gente vai olhar com mais atenção a partir de agora. Pois bem, estamos aqui diante de um momento interessante da colonização, um verdadeiro turning point, um verdadeiro plot twist, para usar expressões aí que vocês usam quando estamos diante de filmes ou séries, ou enfim. Tem uma grande reviravolta aqui na história colonial em função de um acontecimento que, como eu disse, tem a ver com as dinastias, com as casas reais da Europa. Tudo começa quando a gente sabe que Portugal se tornou a principal potência do mundo. Em finais do século XVI, Portugal manda em grande parte do mundo. Tem colônias instaladas em toda parte. A produção de cana no Brasil é algo estupendo, que produz um lucro extraordinário. Portugal domina não só a produção de açúcar, como também o tráfico negreiro, que também é uma empresa altamente lucrativa, como a gente vem discutindo nas últimas semanas. Como é que tudo isso mudou? Como é que Portugal deixou de ter essa preponderância, deixou de ser a principal potência imperialista? Essa história começa exatamente durante o reinado de Dom Sebastião. Dom Sebastião era o jovem rei que enfrentou os muçulmanos no norte da África, na famosa batalha de Alsácer-Quibir. Dom Sebastião morreu nessa batalha, porém seu corpo jamais foi encontrado. É uma história muito rocambolesca. O corpo jamais foi encontrado, pairou no ar a ideia de que na verdade ele não tinha morrido, e restou nos corações dos portugueses uma esperança de que ele retornaria triunfalmente e restauraria o momento glorioso que Portugal viveu ao longo dos séculos XV e quase o século XVI inteiro. Foi em 1578 que o Dom Sebastião morreu. Em 1580 começa oficialmente a União Ibérica. Na prática é o seguinte: Dom Sebastião morreu muito jovem, não deixou herdeiros. E em se tratando de regimes hereditários, como é a monarquia, isso é um problemão. Quando o monarca morre sem deixar um herdeiro direto, normalmente se inicia uma disputa em torno do trono. Quem é que vai assumir o poder? Então é muito natural, é muito comum, melhor dizendo, que se inicie uma disputa dinástica no momento da morte de um monarca que não deixou um herdeiro legítimo direto. Para piorar a situação, além dessa disputa dinástica já ser algo recorrente nesses casos, nesse tipo de situação, o parente mais próximo que teria direito ao trono era justamente o rei Filipe II da Espanha. E foi aí então que, com o apoio de uma parcela da nobreza portuguesa e da burguesia comercial portuguesa, que se interessava cada vez mais pela parceria com a Espanha, afinal a Espanha vinha constituindo uma armada, né, uma
frota naval extremamente robusta e sofisticada. Essa gente de olho no crescimento espanhol, que, claro, teve a ver com a descoberta do ouro do México, da prata da América Andina. Enfim, a Espanha enriqueceu demais. Então, uma parte da nobreza e da burguesia portuguesa achou que era uma ótima ideia que o trono português fosse assumido pelo Filipe II, que era justamente o parente mais próximo do rei morto na batalha no norte da África. Enfim, a partir de 1580, Portugal e Espanha passam a ser oficialmente um país só. É um novo país. Portugal e Espanha se uniram e formaram, portanto, um único país. Ainda que com algumas autonomias, Lisboa continuava controlando o Brasil, porque afinal de contas boa parte da riqueza dos portugueses vinha do Brasil. Mas eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que durante esses 60 anos, o Brasil foi colônia da Espanha. Afinal, politicamente, foi o rei espanhol que passou a controlar também Portugal. Isso, é claro, que desagradou muita gente. E aí é que vamos começar a entender melhor como foi que se deu essa crise sobre o território brasileiro. O país que mais ficou incomodado com essa união das coroas ibéricas, com essa união da coroa da Espanha e de Portugal, foi justamente a Holanda. E aqui cabe então uma conversa importante com vocês a respeito do papel que a Holanda vinha ocupando no processo de produção do açúcar aqui no Brasil. Portugal e Holanda eram sócios, eram parceiros. A Holanda era um dos países mais desenvolvidos da Europa, mesmo sem ter colônia, mesmo sem ter possessões coloniais. Os holandeses foram muito espertos. Muitos judeus que foram expulsos da Espanha e de Portugal tinham sido recebidos de braços abertos em Amsterdã. Gente endinheirada. Amsterdã se tornou um entreposto comercial importantíssimo de toda a Europa. Rotas comerciais que partiam de Roterdã, de Amsterdã, mercadorias que chegavam ali para ser distribuídas por toda a Europa. O lugar onde muitos bancos surgiram. Tanto é assim que de Amsterdã, dos bancos de Amsterdã, vieram os financiamentos de vários dos engenhos que foram instalados aqui no Brasil. Para além disso, a parceria entre Portugal e Holanda tinha tudo a ver com a distribuição do açúcar. O açúcar bruto que saía daqui em caixas era destinado ao mercado europeu. Era obrigatório que esse açúcar desembarcasse em Portugal. Lembra do pacto colonial, do exclusivo colonial. Mas uma vez em Portugal, esse açúcar era destinado à Holanda, que fazia refino, que fazia distribuição desse açúcar. Ou seja, agregava valor ao produto e ganhava dinheiro com o comércio do açúcar brasileiro. Estava indo tudo muito bem, obrigado, mas aí vem a tal União Ibérica. E essa parceria foi para o espaço. Acabou a parceria entre Portugal e Holanda. Por quê? Porque justamente nesse contexto, Holanda e Espanha travavam uma guerra longa, disputas por territórios dos Países Baixos. Ou seja, a Espanha e a Holanda tinham uma péssima relação. Só que a Espanha agora é a verdadeira mandatária dos negócios de Portugal. Que por mais que tenha mantido ali os acordos, que a gente chama de acordos filipinos, algum grau de autonomia em relação aos negócios do Brasil, respondia ao rei. E o rei é espanhol. Então a Holanda se deu mal nessa história. A Holanda perdeu esse acesso direto a um dos produtos mais valiosos do mercado mundial, que era o açúcar, especialmente o açúcar brasileiro, produzido aqui na América Portuguesa. Então tá aí o início do turning point, tá aí o início dessa grande virada na história colonial da América Portuguesa.
O Brasil, que era um grande produtor de açúcar, continua sendo um grande produtor de açúcar durante a União Ibérica, evidentemente, mas perdeu o financiamento da Holanda. E para piorar, a Holanda vai então tomar uma decisão estratégica. Não temos mais acesso à mercadoria? Pois bem, vamos invadir o Brasil. Foram duas tentativas. Primeiro em Salvador, de onde eles foram expulsos muito rapidamente. Depois em Pernambuco, só que lá eles conseguiram ficar por 30 anos. E a história da colonização muda radicalmente a partir do momento que os holandeses dominam a produção de açúcar aqui nessas terras. Só que isso é tema da próxima aula, que quem vai dar é o Marcos. Aí vocês vão conhecer melhor o que foi a presença holandesa em Recife. Quem foram os governantes, que tipo de transformações eles promoveram, como é que eles acabaram sendo expulsos e que tipo de consequências isso trouxe para a América Portuguesa, para a colonização, enfim. É isso que a gente vai tratar a partir de agora. Espero que tenha ficado claro, então, o que tem de mais importante nesse vídeo. Entender o papel da Holanda como grande parceira de Portugal. Entender que Portugal viveu a crise da morte de Dom Sebastião e que a coroa foi incorporada, que as coroas se unificaram, que o rei da Espanha então incorporou o poder político de Portugal e que isso trouxe consequências para a parceria entre Portugal e Holanda, já que a Holanda estava em guerra com a Espanha. Certo, pessoal? Então por hoje é só. Não vou me estender muito mais. Tem bastante conteúdo já aqui para a gente refletir. Se você precisar, assista esse vídeo de novo. Mas lembra que nas aulas síncronas a gente vai tratar desse tema. Vamos ler o texto, enfim. Tudo para que a gente possa tratar desse assunto de maneira mais profunda. Tá certo? Então me despeço por aqui, agradecendo a atenção de todas e todos. Nos vemos no próximo vídeo e nas próximas aulas síncronas. Tchau, pessoal!